Então, na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com os atuadores. Vou apresentar para vocês aqui algumas características dos atuadores pneumáticos, que são os elementos que são colocados e que realizam trabalho na máquina que efetivamente nós vamos projetar, baseada em cima de princípios pneumáticos, né, quando assim for necessário. As máquinas que operam com sistemas hidráulicos, outros mecânicos, e as que a gente vai começar hoje são as máquinas, então, o projeto das máquinas que possuem, de alguma forma, é exigido algum sistema pneumático, tá? E nesse projeto, então, pessoal, para a gente poder projetar um equipamento que seja pneumático, tá? A gente tem que começar a estudar vários elementos, tá? A gente começa aqui, ó, com o primeiro elemento, que são os atuadores pneumáticos, que vão ser os elementos que vão executar o trabalho na máquina propriamente dito, tá? Esse trabalho é a movimentação de peças, né? Os atuadores lineares vão movimentar peças ou movimentar ferramentas, tá? E esse movimento vai gerar uma certa função lá no equipamento, tá? Logo em seguida, para a gente poder começar a desenvolver circuitos pneumáticos, a gente vai ver, então, as válvulas de controle e auxiliares, é a segunda parte, tá? E vamos iniciar a terceira parte, posteriormente, que é os circuitos elementares. Então, os circuitos elementares são aqueles circuitos onde eu tenho um atuador e ele executa um trabalho ali, tá? Só que as máquinas que nós vamos projetar não têm somente um atuador, ela possui vários atuadores. E aí nós temos que ir para os circuitos pneumáticos mais complexos, e aí envolve métodos gráficos, né, técnicas de comando, tá? E assim vai. A coisa fica um pouco mais complexa. E, por fim, a gente adiciona ao sistema transdutores, né, que vão medir certas variáveis do processo, e esses transdutores enviam sinais, por exemplo, para uma unidade de controle, um CLP, e esse CLP, então, controla os atuadores pneumáticos. Então, entramos em transdutores industriais, né, os 6, né, transdutores industriais, e uma pequena introdução, então, à eletropneumática, tá? E a lógica programada, então, para vocês, então, desenvolverem pequenos programas no CLP que executam algumas funções com cilindros pneumáticos, tá? Então, começamos a trabalhar, então, com os atuadores pneumáticos. O nome deles podem ser atuadores pneumáticos ou cilindros pneumáticos, né? O pessoal costuma utilizar esses dois termos, né? E elas são as partes terminais, então, do controle, do comando, ó, tá? É o elemento, a parte terminal. Ela é a parte que fica lá diretamente com o trabalho que vai ser executado pela máquina, tá? E esses cilindros, eles utilizam a energia potencial armazenada no ar, comprimido, né? E se movimentam, né, com movimentos retilíneos ou rotativos para executar a função necessária, tá? Aqui eu coloquei alguns atuadores pneumáticos, mas tem outros aqui que é hidráulico, depois que eu vi na figurinha, né? Na verdade, esse aqui é um atuador pneumático, né? Esse aqui é possivelmente um atuador hidráulico, pela característica é um hidráulico, né? Esse aqui talvez seja um pneumático e esse aqui é um pneumático, tá? Mas um deles é hidráulico, mas eles possuem praticamente as mesmas características, tá? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos ver quais são as características principais de um atuador pneumático, tá? Que tipos existem, tá? Vamos ver como calcular a força que eles exercem e como dimensioná-los, né, a partir da força de trabalho, porque principalmente o tamanho do êmbolo tem que ser proporcional à pressão para gerar a força que eu preciso na minha máquina, tá? E também vamos ver como calcular a vazão que cada atuador pneumático utiliza para fazer a movimentação ao longo do tempo. Se cada atuador ele executa alguns ciclos por segundo aqui, né, ciclos por minuto, se ele avança e retorna 10 vezes por minuto, tá? Eu tenho que colocar ar nos lados, nos dois lados do atuador para avanço e retorno,
eu tenho que colocar uma certa vazão, um certo volume aí, tá? Para poder movimentar eles. E aí, então, eu preciso, então, calcular a vazão de ar que a minha máquina vai ocupar, tá? Quando eu tenho um cilindro, às vezes é fácil de calcular. Quando eu tenho 2 cilindros, fica um pouco mais trabalhoso, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? E também, então, calcular a força que eles executam para poder identificar as principais partes, componentes do sistema. Como verificar se o tamanho da haste é suficiente para suportar a força de compressão e assim por diante, tá? Então, é o conteúdo dessa nossa aula aqui, tá? Bom, os atuadores pneumáticos, eles podem ser divididos em 2 grupos. Os atuadores lineares, que executam movimento linear, e os atuadores rotativos, que transformam a energia potencial em rotação. Tá? Os mais utilizados, né, geralmente são os atuadores lineares, mas há uma gama grande de máquinas e equipamentos que, de uma forma ou outra, precisam dos atuadores rotativos. Tá? Nessa classe de atuadores lineares, existe, então, o cilindro, que é esse elemento aqui, ou o atuador pneumático, né? E ele é composto por algumas partes, tá? Existe, em primeiro lugar, uma tampa traseira, tá? Uma câmara, né? Uma câmara frontal, que é um cilindro, né? Um tubo, né? Existe uma haste e a tampa frontal, tá? Então, esse cilindro, um tubo, né, previamente usinado, ele compõe propriamente dito, o cilindro pneumático, tá? E as tampas fecham esse compartimento. E no interior há um pistão ou êmbolo, tá? Há esse pistão que, com a entrada de ar, né, num lado ou no outro do êmbolo, né, esse ar empurra o atuador para frente ou para trás, tá? Há elementos de vedação específico, né, no pistão, né? A gente chama aqui nós vamos chamar de êmbolo, né? Na realidade, nós vamos chamar aqui de êmbolo, tá? O pistãozinho, tá? Na realidade, é um pistão ou êmbolo, tá? O termo mais comum na pneumático é êmbolo. E isso, então, há uma série de outros elementos de vedação entre cilindro e tampa, né? Cilindro e tampa, existe as tomadas de ar onde vai entrar o ar comprimido e sair o ar comprimido, tá? E existe, então, a haste que permite levar o movimento do êmbolo até o elemento que vai aplicar o trabalho propriamente dito, né? Ok? Esses são os principais elementos de um atuador, né? Pneumático, tá? Do atuador pneumático, que nesse caso é um atuador de duplo efeito. Agora a gente vai ver em detalhes cada um deles, tá? Mas os principais elementos são esses aí, tá? Então, os atuadores, de forma geral, né? Na realidade, essa figura devia ter sido colocada antes da anterior, né? Existem vários atuadores lineares, né? Ah, não, tá aqui, é linear, só lineares, tá? Eles são classificados de acordo com o emprego. Então, esse tipo de atuador aqui, ele é classificado de acordo com o emprego, pode ser cilindros leve, industrial ou pesado, tá? Na maior parte das automações pneumáticas, que envolve só movimento, sem muita força, a gente usa cilindro leve, e o cilindro industrial e cilindro pesado, a gente acaba usando quando é exigido muita força, o tamanho dele fica maior, tá? Eles podem ser classificados também de acordo com o diâmetro, tá, do pistão, né? Podem ser miniaturizados, então a maior parte é cilindro leve miniaturizado médio e grande, de acordo com o diâmetro, de acordo com o curso, em curso breve ou normal, o curso breve e normal, tá? Curto ou normal. Podem ser classificados de acordo com o funcionamento em cilindros de simples efeito, que é a classificação que nós já vamos ver, e duplo efeito. E quanto à configuração, podem ter, né, diversos tipos, com pistão, né, único, com haste passante, podem ser do tipo duplex contínuos, né, geminados ou sem haste, tá? Há atuadores sem haste, tá? Então, a gente vai poder começar agora a ver esses atuadores, diferenciar os de simples efeito e duplo efeito, e as configurações, então, especiais, que são essas aqui, com haste passante, duplex geminado, né, e sem haste, tá?
Bom, mas antes tem aqui... Antes nós vamos começar, então, com o cilindro de simples efeito. É o mais simples dos atuadores lineares, tá? Fornece movimento linear só num sentido. O atuador, ele apresenta uma mola, né, interna, nesse caso aqui, e essa mola, ela, nesse caso, ela mantém o atuador na posição recuada. A força da mola, quando não há a pressão no cilindro, né, do ar comprimido, tá? Essa mola mantém sempre o atuador, né, posicionado na posição recuado, tá? E aí o ar comprimido, ele entra nessa entrada aqui, ó. Essa é a entrada do ar comprimido. Ele entra aqui, então, a partir do direcionamento das válvulas, né? O ar, então, ele entra nessa região aqui, ele atua, né, nessa região, e a pressão, então, ela acaba empurrando o êmbolo para, no caso aqui, para a direita de vocês, aqui do slide, tá? E faz com que ele se movimente para a frente, tá? E aí, o ar que está nessa região aqui do cilindro, né? Ele, então, é empurrado para fora pelo efeito, né, do movimento do êmbolo, tá? Então, há uma saída de ar aqui, essa aqui é uma saída que permite somente o ar sair do interior do cilindro para não provocar uma espécie de um colchão de ar, né? Senão o atuador não vai para frente, ele chega num ponto e ele para, quando isso aqui é comprimido. Então, é só para tirar o ar que está ali dentro, tá? Esse é o símbolo que é utilizado para o atuador de simples efeito, tá? É um pistãozinho com uma molinha que mantém ele recuado. E a entrada de ar do símbolo. A entrada de ar empurra o sistema, tá? Então, é um dos mais simples que nós temos, tá? Daqui a outra configuração, também o símbolo aqui, tá? E a mola, então, sempre mantém o ar nessa posição. Não esquecendo, né, que quando eu corto a pressão aqui, quando eu, de uma certa forma, tiro a pressão do ar nessa região, a mola, pela sua força, ela acaba fazendo com que o atuador recue para a posição recuado, volta para a posição recuada, e esse ar, então, que está aqui dentro, já despressurizado, ele sai por essa saída aqui, então, é uma entrada e saída, né, e é direcionado, então, para a atmosfera, tá? É o cilindro, então, de simples efeito. Configuração bastante simples, tá? Olhem aí, ó. Esse aqui, além do cilindro de simples efeito, nós podemos ter a configuração cilindro de simples efeito, normalmente fechado, que é essa configuração aqui, ó, tá? E o cilindro de simples efeito com a configuração que vem de fábrica, normalmente aberto. Então, eu compro ele normalmente aberto ou normalmente fechado. Vejam que a posição da mola muda, né, entre uma configuração e outra. Então, nesse primeiro caso, ó, o ar entra aqui e depois volta para a posição original. Na segunda configuração, ó, o ar vai entrar nessa posição azul ali, desliguei a pressão do ar, a mola empurra novamente o atuador para a sua posição avançado. Então, o normalmente aberto ele vem na posição avançado e o normalmente fechado vem na posição recuado. Há essa possibilidade de compra, então, também. Quando a gente especificar ele, temos que especificar essa condição. Há máquinas que vão assim precisar. Para desligar ela, eu tenho que puxar o atuador, recuar ele. Tá? Outras que eu tenho que avançar. Tá? Então, depende da configuração da máquina, nós temos que adquirir um ou outro. Tá? Depois temos o de duplo efeito, cilindro de duplo efeito. Tá? Então, esse é a configuração, né, também que é bastante usada. Tá? E o trabalho, ele é executado, nesse caso, pelo ar comprimido, pressurizado em ambos os lados do êmbolo. Tá? Então, o ar comprimido, né, numa posição inicial, se eu fizer a pressão, o ar comprimido pressurizado entrar por aqui, a pressão, ela vai fazer com que o atuador, a pressão, gera essa pressão vezes a área do êmbolo,
gera uma força que faz com que o atuador recue, tá? O ar comprimido que estava no lado oposto, o ar que está no lado oposto, ele sai, então, nesse momento, para a atmosfera. Se eu quiser agora que o cilindro avance, nós temos que pegar, então, tá? E fazer com que a pressão agora entre nessa linha aqui. Essa pressão vai atuar sobre o êmbolo, né, do atuador e vai gerar uma força resultante, né, que vai fazer com que o pistão avance. E esse ar comprimido que está aqui dentro, né, ele sai, né, pelas devidas extremidades aí possíveis, né, e é encaminhado para a atmosfera, tá? E aí ele avança, então, o atuador. Esse é o símbolo dele, tá? O símbolo utilizado, tá? Então, não tem mais a molinha no meio, né? Só o atuador. Ok? Então, ele é bastante utilizado. E tem aqui também uma configuração, né? Aqui mostra a configuração melhor, tá? As tomadas do atuador, tá? Que pode ser as tomadas de entrada e saída e também tomadas de entrada e saída. Dependendo da posição que o ar entra e sai, eu avanço ou retorno. Lembrando que o que faz o ar entrar num lado ou no outro do atuador são as válvulas direcionais, que a gente vai ver, então, na nossa próxima aula, então. Tá? As válvulas direcionais é que comunicam o ar pressurizado para essa região e fazem com que essa região entre em exaustão, seja ligada, então, à atmosfera. Ou, então, aqui entra a pressão e depois esse lado entra em exaustão, é ligado na atmosfera, para ele recuar. É a válvula direcional que faz esse trabalho aí, tá ok? Bom, tem diversos tipos. O atuador de duplo efeito, nós podemos comprá-lo com diversas configurações. A gente sabe que o ar comprimido, ele é expansível, né? Então, quando eu coloco o ar comprimido no interior do atuador, aqui, ó, por exemplo, para fazer o avanço, tá? Ele é assim, ó, o ar comprimido vai enchendo, enchendo, enchendo o atuador e chega no momento que ele dispara, o atuador dispara, pum, né? Essa é a compressibilidade do ar, né? Essa expansibilidade e compressibilidade faz com que ele faça isso, tá? Então, quando ele se desloca naquele momento em alta velocidade, o atuador ele pode chocar aqui, ó, a haste, o êmbolo, ele se choca aqui na tampa frontal. E isso vai danificando o sistema, tá? Então, para evitar essas configurações, esses problemas, né, os cilindros pneumáticos têm alguns modelos diferentes, tá? Esse primeiro modelo é o modelo sem amortecimento de fim de curso. Ele não tem nada, é o tradicional, é o standard, digamos assim. Se a gente comprar atuador e não especificar nada, vem esse aqui, tá? Ele vem simples. O segundo modelo, ele tem aqui, ó, um pequeno anelzinho O-ring, ó, que não tem aqui, ó. Aqui não tem o anel O-ring, ó. Um pequeno anelzinho, uma borracha, que funciona como um amortecedor. Então, quando o atuador bate naquela molinha lá, naquela borracha, ele dá uma aliviada na força, tá? Tem tanto para o avanço, como também tem para o retorno, tá? Então, ele é um sistema com amortecedor de fim de curso, ele tem um amortecimento de fim de curso fixo, aquele anelzinho de borracha que está ali, é o amortecedor fixo, tá? E há também o sistema que tem um amortecimento de fim de curso variável, que é esse modelo aqui. Então, nesse modelo, nós temos aqui, ó, dá para notar esse estrangulamento aqui, ó, tá? Tem um pequeno estrangulamento por onde o ar passa, tá? E na verdade, aqui tem um sistema de vedação, tem um estrangulamento. Num primeiro momento, o ar acaba passando por aqui e se direcionando para fora durante o movimento de avanço, tá? E notem que o atuador, ele tem aqui, ó, a haste aqui é um pouquinho maior. Então, quando o atuador chega no fim de curso, quando essa haste aqui, ela praticamente fecha essa
essa saída de ar aqui, ó, porque o diâmetro da haste é maior, tá? E aí o ar, ele é obrigado a passar por uma válvula de controle de vazão, que é essa aqui, ó, para poder passar e ir para fora. E essa válvula de controle de vazão é um amortecedor. Quanto mais fechadinha ela tá, mais difícil para o ar passar para fora do sistema, para sair do cilindro. E esse ar, então, que está saindo, quanto mais difícil, forma uma espécie de um colchão de ar novamente, né? Que impede, então, e dá uma amortecida no fim de movimento do atuador. Então, aqui tem a animação para vocês verem, então, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? O primeiro, então, que vai animar é o segundo, ó, é o amortecimento com fim de curso fixo, tá? Olha só, aí, ó, tá com alta velocidade, chegou na borrachinha, pum, amorteceu. Amorteceu, tá? Então, ele amortece sempre com um sistema de elastômero fixo. O primeiro caso, sem amortecimento, ó, ele simplesmente dá uma batida lá no final, bateu, impacto. Impacto também no final de curso, tá? E o variável, olha só, ele chega, ó, diminuiu a velocidade, ele, ó, recuou, fechou lá, diminuiu a velocidade e assim por diante, ó. Cada vez, então, que, vou repetir o último, que é o mais difícil de verificar, ó. Cada vez que ele chega no fim de curso, vamos ver se eu consigo parar aqui, ó, todo esse ar comprimido que está aqui, ó, tá? Ele está passando por aqui, ó, passando por aqui e indo para fora. Mas chega um momento que essa partezinha aqui do êmbolo fecha essa passagem de ar grande que tem aqui, ó, e aí forma um colchão de ar. E esse ar que fica azul mais escuro, ele é obrigado a passar por uma válvula de controle de vazão, que é um orifício que abre e fecha por um parafuso. Quanto mais fechado o parafuso, menos vazão de ar passa por ele. E aí cria, então, uma espécie de um amortecedor pneumático, então, que é esse aí, então. Tá, ó. Então, isso é bastante usado, tá? Então, hoje em dia, a maior parte dos atuadores que a gente compra tem esse princípio. O que nós temos no laboratório, vários têm esse princípio de fim de curso que a gente vai estar verificando depois. Tá? O atuador de cilindro duplo, efeito magnético, tá? Magnético. Esse tipo de atuador, ele é usado quando eu vou utilizar sistemas elétricos para controlar a máquina, por exemplo, um CLP, né? Quando eu usar pneutônica, o CLP, por exemplo, ou uma eletropneumática para controlar o sistema, eu automaticamente tenho que ter um dispositivo como esse aqui, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Ele me diz quando o atuador chegou no fim de curso ou no retorno dele. O êmbolo, que é essa partezinha aqui, ó, ela possui um ímã, né? Ele é imantado, é colocado ali um anelzinho, um ímã, né? Naquela parte ali. Por isso que ele é magnético, né? Então, ele é colocado um pequeno ímã, né? E esse ímã, então, que é colocado aqui, ele aciona aqui um dip switch, né? Um hip switch, né? Na realidade, né? Um sisteminha, uma chavezinha liga e desliga por efeito magnético. Quando o ímã, né, atua sobre esse dip switch, tá? Ele acaba fechando os terminais de contato do sistema da ligação elétrica e permite uma passagem de corrente elétrica entre esses pontos aqui. E esse sinal, então, esse sinal aqui, ele vai lá para o CLP. O CLP interpreta um sinal de 5 volts ou 12 volts, né? E a partir daí ele processa alguma informação lá na frente. Então, a única situação é essa. E tem também um aqui, ó, né? Geralmente, quando a luzinha está ligada, é porque ele está dando passagem de corrente elétrica por ele e está mandando um sinal de 5 volts lá para o CLP. Quando ele está a luzinha desligada, esse terminalzinho ali está assim, ó. Esse terminal aqui, ele se encontra assim, aberto, tá? Ele se encontra aberto. Então, ele é um sisteminha como esse, ó. E ele funciona, então, assim, ó. Acendeu a luzinha, ligou a luzinha, desligou,
acionou o dip switch, tá? E ele também tem, ó, ele é um sistema de efeito magnético, tá? E também possui, né, amortecimento com fim de curso variável, tá? Quando a gente compra, geralmente, antigamente, a configuração mais usual que os fabricantes vendiam cilindros para a gente era a configuração standard, né? Cilindros sem nenhuma dessas características. Mas hoje em dia, como isso é muito usado, quase que praticamente essa é praticamente a configuração standard que os fabricantes fornecem. A gente tem que analisar com eles sempre, né? Mas quando você vai fazer uma especificação de um certo fabricante de um cilindro, praticamente a primeira opção que eles dão para você é essa aqui, tá? É um cilindro com efeito magnético, né? Lá no êmbolo tem um ímã, tá? E eles fornecem essa opção também com amortecimento de fim de curso variável, tá? Geralmente, agora de uns anos para cá, essa é a configuração tradicional que os fabricantes fornecem para esses tipos de atuador pneumático, tá? Tá aqui o símbolo dele, tá? A setinha indica que ele é regulável, né? E aqui indica, então, que ele tem, então, magnético e regulável. Aqui, deixa eu ver o outro aqui um pouquinho, ó. Praticamente igual, né? Deixa eu ver o que muda aqui, ó. O centro dele indica que ele é magnético, tá? E a setinha indica que ele é de curso variável, tá? Ó, deixa eu tirar aqui de novo. Ó, o centro indica que ele é magnético, tem a possibilidade de colocar um ímã aqui nesse centro aqui, e a setinha indica que ele é variável, amortecimento variável. Olha só o que muda para o variável. Ó, muda o centro. Tá? Ok? Então, é o tipo usualmente utilizado, né, atualmente. Tá? E como a gente usa em circuitos elétricos, eletropneumática ou com CLP, ele é bastante usado. Daí tem que comprar também, daí a gente compra um atuador e compra também as chavezinhas, né, os dip switches. Né? Tem que comprar esse aqui também separado e montar depois, comprar o dip switch, comprar o suportezinho do dip switch para colocar no atuador também. Tudo separado vem, tá? Então, tá aí a aplicação desse atuador. Então, ainda são atuadores comumente utilizados, não são nada especiais ainda, tá? Esses atuadores possuem diâmetros comerciais, tá? Então, os diâmetros comerciais que são utilizados e que nós podemos comprar são praticamente esses aqui, ó. Eu posso ter diâmetro de êmbolo de 8, 12, 16, 20, 25, 32, ó, 250, 30, sendo que até aqui, tá? Eles são chamados de microcilindros. Na automação propriamente dita, a automação pneumática, né, é só movimentar alguma peça da máquina, a gente geralmente usa microcilindros, tá? E quando a gente vai executar força com o sistema pneumático, a gente usa os cilindros, então, ó, mais ou menos daqui para cá, então envolve os cilindros pneumáticos, tá? Então tem essa classificação da ISO 6432 aí, tá? E há os cilindros especializados, tá? Então, há uma série de outros tipos de cilindro um pouco diferentes, que têm funções diferentes, tá? E custam um pouquinho mais caro, porque são especiais, não é uma linha comumente utilizada. E aí, então, os de haste passante, os duplex, contínuo e geminado, rotativo, sem haste e eixos lineares, tá? O que são cada um deles? Cilindro de haste passante. Esse cilindro, ele é usado, então, quando eu preciso executar um trabalho, tanto no avanço do atuador, como no recuo. Na realidade, não existe avanço e recuo aqui, né? Um lado ou outro. Eu tenho que executar trabalho nos dois lados, tá? E, nesse caso, a haste é dupla. Eu tenho uma haste nesse lado, então eu tenho uma haste nesse outro lado aqui, ó. Tá? Essas hastes podem ter diâmetros iguais, ó, aqui estão dois diâmetros iguais, ou podem ter diâmetros diferentes também,
dependendo da força que eu quero aplicar. Então, esse atuador, ó, ele tem haste passante. Então, geralmente, né, a gente utiliza isso para executar trabalho em 2 sentidos, tá? Ou quando eu preciso, muitas vezes, passar. Imagine que eu tenho aqui que colocar uma ventosa nessa região aqui, ó, colocar uma ventosa que trabalha com sucção, né? Uma sucção. Eu tenho que colocar uma ventosa aqui para succionar uma peça. Então, quando ela entra em contato com a peça, eu formo um vácuo aqui, e esse vácuo, então, segura a peça para mim erguer a peça, por exemplo, tá? Então, às vezes, eu preciso internamente de um orifício, a própria haste possui internamente um orifício, ela é oca, né? E esse orifício conduz até essa região aqui, ó, onde aqui eu coloco um tubinho, né? E ligo esse tubinho aqui, né? Esse tubo, ligo num compressor de vácuo, né? Ou no vácuo, que vai gerar, que vai levar, então, essa depressão até esse ponto aqui, ó. Então, nesse caso, eu preciso de um cilindro de haste passante para levar no interior dele o vácuo para fazer a sucção lá na ventosa. Ou então, se aqui for um sistema elétrico, um eletroímã, né? Se aqui ao invés do vácuo eu tenho um eletroímã, eu levo aí, ou então, os cabinhos, né? Que vão levar a energia para energizar o eletroímã, né? Para poder, então, fazer a fixação de peças metálicas, então, por exemplo, né? Ok? Peças metálicas magnéticas, tá? Então, usa esse tipo de condição. E um detalhe, né? Quando ele tem haste dupla, tá? E no caso, haste passante, a força, se a pressão nesse lado atuador durante o recuo é igual à pressão nesse outro lado atuador durante o avanço, praticamente eles exercem forças iguais, tanto no avanço quanto no retorno, tá? O que é diferente nos demais atuadores, né? Nesses atuadores que eu tenho aqui, nessa sequência de atuadores aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, nesse tipo de atuador, ó, eu esqueci de falar antes, né? Como eu tenho aqui, ó, uma haste com uma certa área, aqui, essa área circular aqui, ó, representa, então, a área da haste, tá? Eu tenho uma certa área, tá? Agora, aqui, nesse lado, eu tenho essa área aqui, essa área, e tenho a área da haste. Na realidade, nesse lado ali, ó, a área que eu tenho disponível é essa aqui, ó. A área do diâmetro do êmbolo menos o diâmetro da haste me dá essa área aqui, ó, onde a pressão vai atuar. A pressão vai atuar nessa área aqui, ó. Aqui já eu tenho uma área maior, ó. Essa área total aqui, ó. A pressão atua nessa área total. Se eu tenho uma área maior aqui e uma área menor aqui, e o sistema, durante o avanço e retorno, a pressão é a mesma nos dois lados, tá? Esse atuador pneumático, ele gera mais força no avanço do que no retorno, por causa da área, né, ser maior no avanço, tá? Então, a área que leva-se em conta para fazer o projeto da cálculo da força é a área do êmbolo menos a área da haste para o retorno. E para o avanço é só a área do êmbolo. Nesse caso aqui, então, vamos passar lá na frente, tudo lá de novo, né? Nesses casos aqui, então, tá? Ele, então, deixa eu apagar aqui de novo, ele praticamente gera a mesma força, tanto no avanço como no retorno. Movimento à esquerda, movimento à direita, a mesma força. Porque nos dois lados eu tenho a haste, né? E a área resultante é igual nas duas. Essa área que está nesse lado aqui, ó, essa áreazinha, a gente chama de área da coroa. Área, né, da coroa. Então, é a área da coroa que é levada em conta no retorno, tá? E a área do êmbolo, no caso de um cilindro de duplo efeito. O duplex contínuo. Esse duplex contínuo tem uma função em especial, que é
aproximadamente duplicar a força do atuador. Então, vejam, ele tem uma tampa traseira, tem uma tampa frontal e tem uma tampa intermediária. Aqui está o cilindro, né? Cilindro. E dentro tem dois êmbolos, ó. Aqui eu tenho um êmbolo e aqui eu tenho um outro êmbolo. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu quero avançar esse atuador, eu injeto ao mesmo tempo pressão aqui e pressão aqui. Essa pressão entra nessa região e empurra pressão vezes a área desse êmbolo, a área do êmbolo, empurra para frente, tá? E essa pressão que entra aqui atua nessa área aqui, ó, e empurra também o atuador para frente. E aí, então, eu somo a força que vai ser desenvolvida aqui, ela é igual, a força total, ela é igual à força, vou chamar aqui de F1, mais a força F2 aqui, ó, F2. F1 mais F2. Cada uma dessas forças é proporcional à sua área, certo? Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma força proporcional à área do êmbolo e aqui uma força F1 proporcional à área da coroa. Então, o que esse cilindro faz é, praticamente, duplica a força. Tanto é que, ó, esse diâmetro da haste é maior do que esse, porque a força que eu tenho transmitida aqui é a soma das duas anteriores, as duas estão para trás. Desse lado do atuador e desse outro lado do atuador. Tá? Então, ele quase duplica. Não é quase duplica. Só não duplica porque tem essa haste aqui, ó. Essa haste tem um diâmetro. E aí, então, a área que eu tenho aqui e a área que eu tenho aqui não são iguais. Essa área aqui é um pouquinho menor que a área do outro lado, né, do outro êmbolo. E aí, então, ele quase duplica, então, a força do atuador. Tá? E o retorno, então, praticamente é assim. Aplica pressão aqui, o ar enche esse lado do cilindro, empurra para a esquerda, o ar também entra aqui e empurra o ar para a esquerda, recuando, então, o atuador. Tá? É um duplex contínuo, então. Algumas aplicações especiais, assim, exigem esse tipo. Tá? Bom, o duplex contínuo, tá aqui, ó, ele pode ter uma configuração um pouquinho diferente. Tá? É uma configuração, então, de um atuador duplex, né? Na verdade, são dois atuadores colocados opostos um ao outro, tá? Então, esse tipo de configuração, tá? É uma configuração de cilindros duplos montados um de costas para o outro. Ó, aqui eu tenho a haste de um e aqui eu tenho a haste do outro. Vejam, eu tenho a entrada de ar desse e a saída, ou vice-versa, e eu tenho a entrada de ar e a saída desse segundo ou do primeiro atuador. Então, eles estão colocados um de costas para o outro e montados ali, né, fixados um ao outro nessa posição. Então, essa posição, né, na realidade, ela permite com que o atuador desenvolva algumas posições fixas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o primeiro atuador e o segundo. Quando eu não tenho pressão de ar, quando eles estão totalmente recuados, tá? É a posição x igual a 0. Ele está nessa posição. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu coloque ar comprimido somente nessa região aqui, ó. Aí, esse segundo atuador avança. E ele tem a primeira posição do sistema. Ele avança, o ar comprimido sai por aqui para a atmosfera. E o outro não foi movimentado. Tá? Ok? Então, a posição que ele posiciona o conjunto é essa posição C1. Agora, nós vamos imaginar o seguinte, ó. No segundo momento, eu só coloco ar comprimido nesse aqui, ó, e esse não tem ar comprimido, não avança. Quando eu coloco ar comprimido aqui, o atuador 1 avança. Então, vejam que eu ocupei uma segunda posição no sistema.
X igual a C2, tá? E a terceira posição é, eu coloco o ar comprimido aqui, esse aqui avança, e coloco o ar comprimido aqui e esse avança. Os dois avançaram. Então, a posição X, ó, é C1 mais C2. Ocorre uma nova posição. C1 e C2 são os cursos, ó. C1 é o curso do pistão 1 e C2 é o curso do pistão 2. Então, conforme eu preciso, eu compro atuadores com cursos diferentes e posso ter uma configuração de 4 posições para esse conjunto. Tá? Então, tem máquinas que precisam, ó, primeiro coloca uma posição, depois a peça na outra e na outra. 4 posições. Ou está na primeira posição, segunda, terceira e quarta. Com isso, eu consigo, então, gerar essas posições com 2 cilindros de duplo efeito, colocados um de costas para o outro. Tá? Talvez, quando precisar dessa situação, lembrem que existe essa condição aí. Tá? Bom, até agora foi os cilindros lineares, né? O movimento final era um movimento linear do atuador, né? Agora, existem os cilindros rotativos, tá? Então, os cilindros rotativos, eles possuem internamente, né? Ó, tá aqui está o êmbolo. A pressão, ela empurra esse êmbolo aqui, ó, esse êmbolo aqui. E esse êmbolo faz com que essa cremalheira, né, se movimente ou para a direita ou para a esquerda, um lado ou outro, tá? E quando essa cremalheira, que é uma engrenagem, se movimenta de um lado para o outro, ela movimenta uma engrenagem que está acoplada, então, com o sistema que eu quero movimentar. Eu transformo o movimento linear num movimento rotativo. Só que um detalhe, esse rotativo não é volta completa, é oscilação. Na realidade, eu transformo ele numa oscilação entre 2 extremos. Um giro para um lado até uma posição, depois volta para outro. O cilindro rotativo não fica, né, nesse caso, girando continuamente. Aí eu tenho um motor pneumático, né? Ele só gira para um ângulo e gira outro ângulo, tá? Então, ele faz um giro dentro de certas limitações do projeto do equipamento, tá? Então, esse é um cilindro rotativo. Ele oscila, né? Ele faz oscilação da engrenagem e oscilação do eixo que gera um trabalho no final da máquina, tá? Então, é o rotativo, tá? Tá aí uma configuração dele, ó, né? O tipo de configuração dele, tá? E aí, ó, o princípio de funcionamento dele, ó. Aqui com 2 cilindros um pouco diferentes, né? Uma configuração diferente, sempre fica oscilando entre esses 2 extremos aí, ó, tá? Então, é a característica, então, desse tipo de cilindro rotativo, tá? E esses cilindros rotativos têm algumas características diferentes também, ó. Aqui uma segunda concepção dele, né? Onde eu tenho aqui, então, ó, aqui eu duplico a força, ó. Eu tenho 2 atuadores, 2 cremalheiras em paralelo, né, que duplicam a força, duplicam o torque do sistema. Essa força nesse lado de cima, né, a pressão atuando aqui gera uma força aqui, e aqui também, ao mesmo tempo, gera uma força. Essa força vezes o raio da engrenagem, os 2 raios, geram um torque, né, força vezes raio da torque. Quando eu tenho 2 forças, duplica o torque do cilindro rotativo. Então, uma configuração mais compacta que gera praticamente o dobro de torque no sistema, tá? Então, cilindro rotativo, tá? Aí, então, a utilização dele, então. Tá? Há os cilindros sem haste, pessoal. Tá? Cilindros sem haste. Então, esse cilindro sem haste, pessoal, é quando eu preciso de movimentos longos, 4, 5 metros de movimento, tá? E aí, então, para fazer essa característica do movimento longo, eu uso um cilindro sem haste, tá? Mas no interior do cilindro tem que ter um cabo para fazer isso, tá? Então, ó, aqui eu tenho um cilindro, ó. O cilindro é esse aqui,
imaginamos ele com um tamanho, né? Imaginamos isso aqui com um tamanho de 3 metros, 3.000 milímetros. Vamos colocar aqui 3 metros para nós visualizar mais a distância. 3 metros de comprimento, tá? E no interior dele é colocado um êmbolo. Esse êmbolo tem todos os elementos de vedação necessários, né? Para poder se movimentar no interior do atuador, tá? E lá, associado a ele, tem um cabo. Esse cabo passa aqui por um sistema de vedação da tampa, nessa tampa. Tem um outro cabo passa para cá no sistema da tampa, no sistema de vedação. Tem 2 polias e leva o movimento para fora aqui, ó. Para esse cara aqui, ó. E é esse último elemento aqui, ó, é que faz o trabalho do sistema, tá? Então, quando isso aqui se movimenta para cá, ó, quando eu tenho pressão atuando aqui, a pressão empurra esse êmbolo para a direita, tá? Para cá, e essa pecinha aqui, ó, ela se desloca para lá, ó, gerando o trabalho que eu preciso, tá? A mesma coisa acontece no contrário. Eu aplico pressão aqui, o êmbolo se movimenta para a esquerda e isso vem para cá. Então, eu posso fazer esse trabalho. Então, a grande vantagem desse sistema é que ele pode ter um curso longo. Então, em situações, por exemplo, que eu quero movimentar o portão de uma indústria, isso é bem comum nas indústrias, né? Eu tenho um portão pesado e eu não quero usar uma cremalheira, mas eu quero movimentar, puxar esse portão, né? Através de um sistema pneumático. Eu já vi vários assim, tá? Então, você fixa isso aqui no portão e aplica ar comprimido aqui, ó. O ar comprimido, então, abre o portão com seu curso de 2, 3 metros e o ar comprimido fecha o portão também com seu curso de 2, 3 metros, tá? Então, é interessante nessa condição aqui, tá? A gente fez uma vez aqui na universidade o projeto de um sisteminha, né, para decolagem de vantes através de um sistema como esse aqui. A gente colocou, fez um projeto de um cilindro com 2,5 metros de comprimento, fizemos o projeto do êmbolo, tá? Para fazer a decolagem de vantes, né? Através de uma catapulta, tá? Então, só o contrário aqui, né? Aqui nós acoplávamos o avião aqui, tá? E fizemos todo o cálculo de vazão de ar que entrava aqui dentro, a pressão vai aumentando, dá aquele impulso, para que chegasse no final da decolagem, que esse pistão aqui tivesse uma velocidade de 13 metros por segundo, né? Para poder decolar o avião com certo peso, tá? Ele tinha um curso de 3 metros, né? Um reservatório de ar que largava todo o ar imediatamente do pistão, e ele no outro lado aqui embaixo, então, acoplava na base inferior do avião, né? E fazia, né, o lançamento dele no ar, tá? É uma catapulta, tá? Funciona dessa forma aqui, tá? Esse tipo de catapulta é o mesmo que acontece nos porta-aviões, tá? Para lançar o avião, né, o jato na pista reduzida, existe um sisteminha como esse aqui, ó. E lá o curso deve ser uns 100 metros de curso, mais ou menos, ou 50 metros de curso, né? Só que lá, eles, ao invés de colocarem ar comprimido, eles colocam vapor aqui, ó, tá? Existe lá uma caldeira que está colocando, pressurizando, e quando eles fazem a decolagem, eles injetam o vapor no sistema, o vapor acaba empurrando o pistãozinho que está embaixo da pista, e em cima da pista tem um suportezinho fixado no avião que lança ele no ar. Tá? Só que lá, então, o sisteminha é mais ou menos lá um sisteminha de 50 metros. Tá? Se vocês olharem nos vídeos, né, vocês vão ver o vapor que sai debaixo da pista, né, é porque eles injetam vapor ao invés de usar ar comprimido. Né? Vapor a alta pressão, larga, né, enche, empurra o êmbolo, e o êmbolo puxa, então, o avião, tá? Ok? Mais ou menos assim, é assim que funciona nos porta-aviões, tá? Usa um princípio como esse aqui, só que, ao invés de ar,
Se não estou enganado, é vapor, tá? Aqui tem o cilindro sem haste magnético, tá? Então, esse aqui, pessoal, é um tipo de equipamento que... aqui embaixo, deixa eu ver se tem uma figurinha aqui, não tem. Eu tenho aqui o cilindro, e esse cilindro, então, ele possui um ímã. Aqui está o diâmetro do cilindro, ele tem um ímã, né? E aqui entra o ar comprimido aqui, e esse ar comprimido empurra esse êmbolo, né? Que tem um baita de um ímã, né? Um ímã poderoso aí, né? E no lado externo do equipamento, tá? Existe um outro ímã, né? Então, há uma atração magnética entre os dois ímãs, o que está dentro do cilindro e o que está fora, tá? E quando a pressão empurra esse êmbolo, no caso aqui para a esquerda, tá? A atração magnética acaba puxando lá a parte móvel externa, tá? E aí, então, movimenta uma carga externa. Então, se eu quero fazer um trilho, né, onde eu tenho embaixo um sistema pneumático que leva um carrinho em cima, né, o carrinho em cima é levado através da atração magnética com o ímã do êmbolo interno. E aí, então, o carrinho de cima se movimenta de acordo com o movimento do êmbolo, tá? Então, é também um cilindro sem haste, só que com acoplamento magnético, então, tá? Então, em algumas linhas de produção muito longas, que eu tenho um caminho muito longo para o carrinho fazer, ele faz dessa forma. Tá? Então, é uma das opções de cilindros especializados. E esses cilindros especializados, então, eles podem ainda estar configurados numa posição de eixo linear. A gente compra, na realidade, né, o conjunto já com uma plataforma de eixos para ser usada na automação, né? Então, aqui tem 2 atuadores, por exemplo, ó, e esses 2 atuadores já estão configurados numa posição mais robusta, que permite fazer o movimento de um eixo, tá? E fazer o posicionamento, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, eu compro esses eixos prontos e posso montar um robô a partir desses eixos prontos com a configuração avança, recua. Ó, então, eu compro um eixo pronto, ó, esse aqui já faz um movimento, atrás da sua configuração, esse aqui faz outro movimento. Eu monto um no outro e vou montando, então, uma configuração, uma espécie de um robô, né, com essas configurações, tá? Aqui está o acoplamento magnético, acho que pulou a ordem aí, tá? Então, são atuadores, pessoal, que são encontrados, né, comercialmente disponíveis, tá? Os mais utilizados são o de simples efeito, o de duplo efeito, e nesse de duplo efeito, geralmente com amortecimento de fim de curso variável e êmbolo magnético, que talvez sejam as configurações mais usuais que sejam utilizadas hoje, tá? Um detalhe, pessoal, sempre o que interessa na pneumática é ou cilindro recuado, né, ou cilindro avançado. São essas 2 posições importantes. As posições intermediárias, dificilmente a gente consegue controlar elas com o cilindro pneumático, tá? A gente não consegue fazer o controle da posição intermediária. Porque o ar, ele é compressível, né? Ele vai enchendo o atuador e, bom, empurra o atuador para frente, ou recua. Então, essas posições intermediárias, muito difícil de controlá-las, tá? Muito difícil de fazer alguma coisa que posicione o atuador aqui no meio para me fazer um trabalho. Não dá. Ou a posição é recuado ou cilindro avançado, tá? Sempre são essas 2 posições que a gente vai ter que estar trabalhando num projeto de um sistema pneumático. Ou avançado ou recuado. Avançado ou recuado, e só vale isso, tá? Bom, aí vem a força nos cilindros. Então, levando em conta que na maior parte das aplicações nós temos cilindros lineares, né? Então, que tem um êmbolo, tá? Nós temos que calcular a força que esses atuadores exercem, tá? Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta o tamanho do êmbolo e da haste, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o êmbolo, tá? Então, ó, nesse lado do êmbolo,
eu tenho toda essa área onde a pressão pode atuar, tá? Então, aqui, ó, essa área que está colocada aí, ó, é uma área π Dzão ao quadrado sobre 4, tá? Se eu multiplicar, teoricamente, né, a pressão de trabalho vezes essa área aí, né, eu tenho a força, tá? Eu tenho a força, uma força teórica. Então, quando eu injeto pressão nessa linha aqui, esse êmbolo exerce uma força teórica dado por pressão vezes área, tá? Agora, no caso, na parte da frente do êmbolo, eu tenho o êmbolo aqui, ó, observem que existe ainda o diâmetro externo e eu tenho a haste agora. Então, essa área que eu estou achurando aqui, ó, que é a área da coroa, vou colocar aqui, a área da coroa, tá? Ou essa aqui eu posso chamar de área A1, e essa área da coroa eu chamo de A2 aqui, ó, pela figurinha do lado aqui, ó, tá? Essa área da coroa A2, ela é a que vai estar sendo utilizada para calcular a força do atuador nessa direção. Eu tenho que subtrair desse diâmetro aqui, ó, dessa área, subtrair a área da haste. Então, a área da haste, ela é igual a π diâmetro da haste ao quadrado sobre 4. Então, a área da coroa, que é o A2 aí, tá? Ela é igual à área, vamos colocar aqui, que essa área aqui, ó, é a área do êmbolo, total do êmbolo, é igual à área do êmbolo, menos a área da coroa. Então, ó, a área da coroa é igual à área do êmbolo, π Dzão ao quadrado sobre 4, menos a área do êmbolo, menos a área da coroa, que é π Dzinho ao quadrado sobre 4. Posso colocar o π e o 4 em evidência? Ó. A área da coroa, a área da... Opa, aqui, ó. A área do êmbolo menos a área da haste aqui, né? Haste. A área da coroa, tá, é igual, então, a π sobre 4, que multiplica d ao quadrado menos dzinho ao quadrado. Então, essa é a área da coroa. Se eu quiser calcular a força de retorno é igual, então, a pressão vezes π sobre 4, que multiplica d dzão menos dzinho ao quadrado sobre 4, π sobre 4. Força de retorno teórica e força de avanço teórica, avanço e retorno, tá? Esses valores são valores teóricos. Aqui, o prudente aqui, ele chama então de A1, A2 e A3 é a área da haste, então, tá ok? Bom, agora então, isso aqui é o cálculo da força teórica, tá? Então, se eu não levar problemas de levar em consideração atrito que existe entre as partes móveis, está aí o cálculo teórico, tá? Então, o cálculo teórico está associado com essas forças aí, que eu já coloquei anteriormente aí na dedução, tá? Só que agora, pessoal, existe atrito entre as partes do atuador. Tá? Se eu vou fazer o movimento dele, entre o elemento de vedação do êmbolo com o cilindro e a haste com os elementos de vedação da tampa, existe atrito, tá? E aí, esse atrito tem que ser levado em conta na hora de calcular a força disponível pelo atuador. Então, a gente usa, então, precisa avaliar o tipo de atuador, se é de simples efeito ou de duplo efeito, e a partir daí, então, usar essas formas específicas que são colocadas aí, ó, tá? Então, olhem a nomenclatura. Esse primeiro, aqui, ó, esse primeiro slide, ele se refere à força de avanço e retorno de um cilindro de duplo efeito,
duplo efeito. Só vale para duplo efeito, tá? Então, ó, deve-se levar em consideração a resistência de atrito do ar e da vedação. Então, eu tenho lá, no êmbolo, eu tenho um sisteminha de vedação, né? Eu tenho um anelzinho que faz a vedação que está em contato lá com o cilindro, tá? Então, a resistência do atrito de vedação e do próprio escoamento do ar, né, gera uma força de atrito. Então, eu tenho que levar em consideração isso. E essa força de resistência a gente vai chamar de F, força de resistência ao atrito. FRA, tá? Vai dar uma confusão de letra aí, de acordo com o prudente, com força, pressão de retorno, por causa do resistência, né? E avanço, avanço, mas vocês têm que levar bem em consideração isso, tá? Então, para o cálculo da força de avanço de um cilindro de duplo efeito, nós temos que levar em consideração essa fórmula aqui, ó. Essas formas são associadas ao avanço do atuador e ao retorno, tá? Então, no avanço, a força de avanço, ó, o A aqui é de avanço, tá? Ó, força de avanço. Ele é igual à área do êmbolo vezes a pressão de trabalho, menos a força de resistência ao avanço devido ao atrito, né, dos sistemas de vedação. Dividindo o π sobre 4, dá essa fórmula aqui. Tá? No retorno, eu pego e multiplico a área da coroa, que é toda essa área aqui, a área da coroa, vezes a pressão, menos a força de resistência ao avanço. Então, dá esse valor aqui, a última equação que está colocada aí. Tá? Então, tanto no avanço quanto no retorno, eu tenho que subtrair o atrito, a força de resistência ao avanço, né? A força de resistência ao atrito, né? No avanço e no retorno. Então, está aqui as formas reais para serem utilizadas no cálculo da força dos atuadores, tá? Essa força de resistência ao avanço, tá? Na maior parte das vezes, ela é calculada a partir de um percentual da força de trabalho, dessa força aqui, ó. Essa força aqui, ó. Geralmente, essa força de resistência ao avanço, ela é igual a um percentual, ó, dessa força aqui, ó, πd ao quadrado sobre 4, né, vezes a força P. Então, comumente, a gente utiliza em torno de 10% de perda dessa força aí, tá? Então, muitas vezes é isso, tanto no avanço quanto no retorno. Se eu estou calculando o retorno, eu pego essa área aqui, multiplico pela pressão e dou o percentual, 10%, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes é assim que eu faço. Tá? Então, vejam, aí então aparece isso aqui. Ó, tá? Então, vejam, ó, essa força de resistência ao avanço é aproximadamente 10 a 20% da força ideal. Força ideal. Essa força ideal é a força, essa força aqui, ó. Tá? Tanto no avanço quanto no retorno. Daí, o prudente coloca algumas outras variáveis, subíndices aí, tá? Ele incorpora, então, outros subíndices, ó. Aqui é força de resistência ao avanço. Resistência ao avanço. Deu uma complicadinha nessas formas aí, mas eu não quis mudar mais elas. Quis deixar como tá. Agora, aqui, ó, PRA é pressão relativa, avanço, tá? Só para não calcular, para não complicar, tá? Aqui eu tenho, novamente, força de resistência ao atrito. E aqui é pressão relativa de retorno.
Então, o Prudente, ele meio complicou essas formulazinhas aí, tá? E como eu não quis mais mudar esses materiais aí, vou usando o livro dele, deixa assim. Mas deu essa complicadinha aí. Então, tem que cuidar na hora de resolver o problema, essas coisas aí. E essa força de resistência ao avanço, ao atrito, né? Ela é 10 a 20% dessas forças ideais aqui, então, tá? Né? Que, na verdade, seria a força teórica, na realidade, o ideal aqui é a força teórica, né? Talvez seja um erro de tradução, mas também não quis mudar isso, vou deixar como está aí. Senão começa a mudar o livro e começa a mudar todas as coisas que tem pela frente aí. Prefiro trabalhar com o erro do livro ali do que mudar essas coisas aí, tá? Só avisando vocês disso, tá? Então, fica assim, ó. E se eu colocar esse percentual, então, aí, ó, em relação a essa aqui, as formas ficam essas aqui, ó. No avanço, então, ó, no avanço, eu faço a área, área do êmbolo, vezes a pressão relativa de avanço, que multiplica 1 menos o percentual de resistência da força de atrito, percentual de resistência, tá? Se for 10%, coloco aqui 0,1, e aí eu tenho o cálculo da força de avanço, e aqui o cálculo da força de retorno. Fechou? Ó, na força de retorno só alterou a área, tá? E continua a mesma coisa, tá? Ah, e outro detalhe, para calcular esse percentual, eles usam essa fórmula aqui, ó. O πd ao quadrado sobre 4 e não essa fórmula aqui ideal, tá? Sempre essa fórmula teórica, o ideal ali que ele chama, é sempre o πdzão ao quadrado sobre 4 vezes PRA, tá? A pressão, tá? Então fica essa fórmula aqui. Tá lá no livro do Prudente. O que mais nós temos aí? Então, se eu tenho cilindro de simples efeito, de duplo efeito, essas são as formas, tá? Tem um outro detalhe, também, né? Por que foi colocado pressão de avanço e pressão de retorno? Porque, às vezes, a pressão que eu tenho para avançar o atuador é uma, e, de repente, para recuar o atuador, eu tenho uma válvula redutora de pressão antes ali, né? Que reduz a pressão para recuar, ou vice-versa. Então, tem que ser com a pressão antes de fazer o movimento do atuador. Força, então, de um cilindro de duplo efeito. Já um cilindro de simples efeito, pessoal, tá? Eu tenho que colocar A, né, somente para avanço, tá? O retorno não, a força só ocorre no avanço, tá? Só que agora, num cilindro de simples efeito, além de vencer aqui o cilindro, simples efeito, eu continuo tendo os elementos de vedação que causam atrito e tenho a mola. A mola, ela fica exercendo... Opa, deixa eu colocar aqui uma outra cor aqui. A mola fica exercendo uma força contrária. Existe uma força de resistência da mola. Quanto mais eu desloco o atuador, mais a mola exerce força contrária, tá? Essa força vai aumentando de acordo com o movimento do atuador. Então, existe a força de resistência ao atrito, mais a força da mola. Então, nós temos que agora, para vencer, para movimentar o atuador de simples efeito, nós temos que vencer a força de resistência, né? A força de resistência ao atrito, mais a força de resistência da mola. Eu tenho que vencer essas duas componentes para avançar o atuador. Então, isso vai consumir força do atuador, né? Então, ó, para avançar o atuador, eu faço a área do êmbolo vezes a pressão relativa de avanço, menos a força de resistência, né, de atrito, menos a força de resistência da mola, tá? Esse valor aqui dá aproximadamente isso aqui, 0,78, tá? Desculpe, esse valor aqui, ó, dá aproximadamente 0,78, vezes o diâmetro ao quadrado, vezes PRA menos isso aqui, tá? Novamente, tá? Todo esse cálculo aqui, ó, tudo isso aqui, ele corresponde a um valor percentual da
força ideal, né? Agora, talvez um pouquinho maior do que o anterior, tá? E esse percentual também é um percentual de 10 a 20% da força ideal. Então, tudo isso, tá? Eu multiplico aí, ó, substituo aquele valor ali, ó, todo esse valor aqui, por um valor assim, ó, percentual da força ideal, do π d ao quadrado sobre 4, né, vezes a pressão relativa de avanço. Então, eu substituo isso aqui por isso e resulta, então, ó, nessa forma aqui, ó, a força para o avanço é igual a 0,705 vezes o diâmetro do êmbolo ao quadrado, vezes pressão, que deve ser a pressão relativa de avanço, então, né? Que multiplica 1 menos o percentual da resistência à força ideal. Se antes eu tinha em torno de 10%, quem sabe aqui agora está em torno de 0,15%, tá? Então, eu uso 0,15 aqui, não por cento, né? 0,15, que corresponde a 15%. Mesma coisa, então, temos que levar agora em conta isso. Na boa, usem aí o 0,10, 0,15, né, para calcular isso até o momento que vocês têm como medir essas forças, né, e incorporar esse conhecimento aí nos cálculos de vocês, tá? Se não, usem esse 0,1 a 0,20%, tá? De repente, quando vocês estão fazendo projeto de já projetaram várias máquinas pneumáticas, vocês mesmos vão ter condições de, como engenheiros, avaliar o desempenho da máquina e tirar exatamente qual é esse percentual, né, que é gasto para com força de atrito e força de mola, né? E daí vocês corrigem vocês próprios essas equações aí. Ok? Então, tá aí. Bom, aí vem o seguinte, ó. Esses são cálculos teóricos para colocar em planilhas do Excel, tá? Aqui tem, né, um diagrama da força de avanço em função do diâmetro do cilindro. Também é comum a gente encontrar esses diagramas, tá? A gente entra com o tamanho do êmbolo, ó. Aqui é o tamanho do êmbolo. É isso aí, o tamanho do êmbolo. E aqui eu tenho o regime de pressão de trabalho, pressão relativa, tá? Então, a gente entra, por exemplo, vou pegar um valor exato aqui, ó. Um êmbolo com 3, vamos pegar mais aqui, ó, com 10 milímetros. 9, não, aqui, ó. Um êmbolo com, vamos pegar um pouquinho mais, 30 milímetros. Isso aqui é 30 milímetros. Um êmbolo com 30 milímetros, tá? Trabalhando numa pressão relativa de 8 bar. Qual que é a força de avanço? Então, eu venho até 8 bar, que deve ser essa curva aqui, retorno para baixo, dá um valor aproximado de, até aqui, ó, 10 newton, 100 newton, 500 newton. Deve dar um valor aproximado de 500 newton de força, tá? Ok? É isso aí, ó. Até aqui é 10, aqui é 100, 200, 300, 400, mais ou menos 450 newton. Isso levando em consideração, esse ábaco leva em consideração 10% de força de resistência ao atrito. Então, para o avanço, tá? Ok? Vai ter ábacos que vocês podem utilizar, então, para fazer um cálculo aproximado para fazer isso aí. Então, esses ábacos são para isso. Um outro cálculo necessário, pessoal, no nosso projeto de atuadores, tá? É o consumo de ar do atuador. Então, eu preciso saber qual que é a vazão de ar que a minha máquina ocupa para poder, então, ligar na rede e depois até projetar o sistema da rede, né, de ar comprimido. Então, qual que é a vazão de ar do meu sistema pneumático, de um cilindro pneumático? Cilindro de simples efeito. A vazão, lembrando, né, que a vazão é área vezes velocidade. Lembrando, então, aqui, vazão é área do atuador vezes a velocidade do atuador.
Essa é a fórmula lá de mecânica dos fluidos que a gente usa para calcular, uma delas que a gente usa para calcular vazão. Então, a vazão, se eu tiver metro quadrado vezes metro por segundo, vai me dar metro cúbico por segundo, tá? Então, eu levo em consideração a vazão, a velocidade do atuador, tá? E a gente sabe que velocidade do atuador está associado, né? Vamos fazer aqui de novo, ó, desenho, atuador. Existe um curso do atuador. O curso é esse cara aqui, até o fim de curso, né? Esse aqui é o curso do atuador. Curso. A velocidade do atuador é o curso dividido pelo tempo. Se leva 1 segundo para executar o curso, então eu divido o curso metro por um tempo, segundo, eu tenho metros por segundo. Então, a velocidade sai daqui, do quanto eu preciso de curso por segundo. Daí vem, então, a fórmula para calcular a vazão que entra no atuador. Então, qual que é a vazão que entra no atuador? Tá? Para avançar um cilindro de simples efeito. Como é simples efeito, eu só tenho velocidade, só tenho vazão de avanço. Tá? Aí, se for um cilindro normalmente aberto, eu tenho que fazer o cálculo do cilindro normalmente aberto, né? Isso para um cilindro normalmente fechado. Vazão é o diâmetro do êmbolo, vezes C, que é o curso, vezes agora, ó, pressão absoluta do avanço. Se eu vou calcular força ou vazão, né? Vazão precisa da pressão absoluta. Força da relativa, porque eu tenho um lado ligado à atmosfera e outro ligado na pressão da rede. Agora, se eu estou trabalhando com vazão, eu tenho que usar a pressão absoluta. Pressão absoluta no avanço, vezes M, que é o número de ciclos por segundo, por minuto do atuador, dividido por esse valor todo, que é compatibilização de unidades. Então, ó, vamos imaginar que o cilindro executa 10 vezes o seu curso por minuto. Ele avança e recua 10 vezes por minuto. Então, isso é o M, 10 ciclos por minuto. Vezes a pressão absoluta no avanço, vezes o curso, B ao quadrado sobre isso aqui, ó. Isso calcula vazão em litros por minuto. Então, a unidade que eu vou ter aqui vai ser litros por minuto. Fechou, pessoal? Tá? Então, eu vou ter a vazão em litros por minuto. E essa vazão não é em DLP, tá? É a vazão na pressão de serviço. Tá? É a vazão real que a máquina está consumindo na pressão de trabalho, tá, pessoal? Então, agora tem que levar isso em conta. Se eu quero calcular para a pressão DLP, eu tenho que usar lá e transformar essa vazão em vazão DLP. Tá? Essa vazão, então, é vazão real pressurizada. Olha, eu estou usando a pressão absoluta. Tá? Pressurizada. Tá? Isso para um cilindro de simples efeito. Um de duplo efeito. Tá? O duplo efeito, a cada ciclo de trabalho, né, a cada ciclo de avanço e retorno, o ar comprimido deve avançar o atuador e o ar comprimido deve recuar o atuador. Então, eu preciso de ar tanto no avanço quanto no retorno. No de simples efeito, o retorno é feito pela mola, então não gasta ar comprimido. Agora, no de duplo efeito, eu gasto ar comprimido no retorno. Então, é feito a mesma coisa, pessoal. Tá? Só que agora, então, ó, eu tenho pressão absoluta no avanço e eu tenho aqui, ó, pressão absoluta no retorno, quando as pressões de avanço e retorno são diferentes. Se elas forem iguais, isso se junta só numa forma, tá? Então, ó, com as duas câmaras, há pressões diferentes, ó.
eu tenho uma câmara com a pressão absoluta de avanço e a outra com a pressão absoluta de retorno. Dá essa fórmula aqui, ó. Tá? Curso, mesma coisa que anterior, só que avanço e retorno. Então, isso aqui é o ar consumido no avanço e esse é o ar consumido no retorno do atuador. Então, se as pressões de avanço e retorno são iguais, tá? Essa fórmula fica essa aqui, ó. Ela fica um pouco mais simples de trabalhar. Então, para nós colocarmos lá no Excel, para fazermos o nosso memorial de cálculo, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Onde P é a pressão aqui, ó, absoluta. Esse P absoluto é P avanço absoluto é igual a P de retorno absoluto, que é igual a P, absoluto no retorno, estamos de confusão, que é o P absoluto. Aqui é P absoluto no retorno, tá? Que é o PA absoluto. Então, com isso, a gente consegue calcular isso. E um detalhe, nessa equação, vocês têm que lembrar que tem que usar com essas variáveis aqui, ó. Pressão em megapascal, tem que entrar com o valor em megapascal, tá? Para poder dar o resultado aqui em litros por minuto, tá? Vazão em litros por minuto. Tá? São fórmulas prontas, né? A gente faz isso uma vez, depois só copia do Excel para o outro e pronto, tá? Não tem muito cálculo aí. Vazão, então, de um cilindro de duplo efeito, ok? Então, esses cálculos de vazão de um duplo efeito e simples efeito, força de avanço de um simples efeito e força de avanço e retorno de um duplo efeito, são cálculos que vocês vão fazer em praticamente todos os projetos de sistemas pneumáticos, tá? Então, olhem, isso aqui é a vazão de um atuador, mas se o sistema tiver vários atuadores movimentando ao mesmo tempo, tá? A vazão total da máquina vai ser a vazão do atuador 1, mais o atuador 2, mais o atuador 3 e assim por diante. Essa é a vazão que tem que entrar na máquina para poder movimentar os atuadores. Então, aí dá para fazer bastante coisa já no projeto mecânico, né? Que é, o nosso projeto é interpretar os movimentos, as forças e projetar equipamentos condizentes com essa realidade. Por fim, o problema do dimensionamento da haste, pessoal. Então, quando eu avanço o atuador, a haste ela é comprimida. Quando eu executo uma força na haste, ela é comprimida. E como ela é muito longa, pode sofrer a flambagem da haste. Então, na maior parte das vezes, nós temos que verificar se o tamanho da haste é suficiente para que não ocorra a flambagem nela. E aí, então, existem alguns procedimentos básicos, né, que permitem fazer isso, tá? A haste pode ser, de acordo com a teoria da flambagem, ela pode ser engastada, né, ó, pode ter essa configuração aqui, ó, articulado aqui e articulado aqui, ó. Esse é o comprimento de flambagem, né? Ó, se ela é fixa num lado, ó, e articulada no outro, vai me gerar um comprimento de flambagem um pouquinho menor. E se ela é engastada, ó, o comprimento de flambagem vai ser outro. Então, depende da configuração para me saber o comprimento de flambagem. Mas, aproximadamente, os fabricantes, eles fornecem alguns ábacos para estimar se a flambagem vai ocorrer ou não no sistema. É um cálculo rápido para verificar isso. Se eu quero fazer um cálculo mais preciso, eu uso as fórmulas de resistência dos materiais, puxo elas lá, as fórmulas de flambagem, vejo a força no atuador e aí dimensiono o tamanho da haste para aquela condição. Mas, geralmente, é mais uma verificação. E essa verificação, então, ela permite identificar qual que é a força mínima, a máxima que eu posso executar no sistema, tá? Então, para isso, ó, eu preciso saber qual é o curso do atuador. Então, essa linha que está colocada aqui, esses valores, ó, são o curso, tá? Dado numa escala log, tá? Eu tenho aqui, ó, o diâmetro das hastes, ó. Essas linhas inclinadas mais escuras são o diâmetro da haste, tá?
e aqui embaixo a máxima força de avanço que eu poderia aplicar nela. Então, dá para fazer vários cálculos diferentes, né, de acordo com o que eu preciso. Vamos imaginar que eu tenha que fazer uma verificação. Então, vamos imaginar que eu tenho um curso de 100 milímetros, só para nós fazermos um cálculo aqui, ó, tá? E tenho uma haste, eu estou usando uma haste, vamos pegar aqui um caso bem simples, um caso de 6 milímetros. Eu estou com uma haste de 6 milímetros, que é essa aqui. Qual que é a força máxima que eu posso fazer na haste? 100 milímetros. Tomara que dê certo aqui. Vai dar, não vai dar certo aí? Vamos pegar vai sair do limite de especificação, não tinha visto aí. Vou apagar tudo de novo. Vamos pegar aqui, ó, 150 milímetros, diâmetro de 150 milímetros, e 6 milímetros de haste. 6 milímetros. 150. E 6, eu posso aplicar 100, 200, 300 newton. Essa é a força de avanço que eu poderia aplicar aí. Se a minha máquina exige 500 newton de força nesse curso, tenho que usar um diâmetro de haste maior. Então, é 500, tá? É 500 e 150, então, mais ou menos, 500 e 150, se eu tenho 500 newton na minha máquina, que ela precisa de 500 newton, qual é o tamanho da haste necessária? Então, eu faço o contrário. Então, eu saio do 500, e saio do 500, aqui, 500, e subo, meu Deus, até chegar no 150, tá aqui, mais ou menos, faço uma linha, uma interpolação gráfica aqui, mais ou menos, se aqui é 8, aqui é 6, isso aqui deve ser mais ou menos uns 7 milímetros de haste. Mais ou menos uns 7 milímetros de haste eu precisaria para essa condição aí, tá? Então, a gente pode usar esses árbitros para fazer essas verificações aí, tá? Então, são mais para fim de verificação. Se vocês fossem um fabricante de cilindro pneumático, vocês não vão usar esses ábacos, né? Vocês vão criar esse ábaco para o cliente de vocês. Possivelmente, vocês vão usar a resistência dos materiais, flambagem, e aí vocês vão dimensionar a haste do cilindro de vocês pela flambagem. E aí vocês vão fazer um ábaco para o cliente de vocês assim, por exemplo, tá? Ok?